Para um personagem se desenvolver, ele tem que ter problemas e dificuldades, e o Winx fazia isso com maestria, principalmente durante as primeiras temporadas. Porém, com o passar do tempo, aconteceu a flanderização com os personagens, e todo o desenvolvimento foi jogado no lixo. E a Musa foi muito, mas muito afetada com isso. Eu diria que foi uma das mais afetadas. Mas relaxa que eu vou te explicar o que é a flanderização, o problema que a Musa teve e o porquê tudo isso e mais. Então aproveita e já dá like, se inscreve pra gente virar o maior canal de Winx do mundo, dá aquela hypada no vídeo pra ajudar eu a trazer mais conteúdo, porque é assim que eu sei que vocês estão realmente gostando. E manda aquele vídeo pra seu amigo que é muito fã da Musa, que ama a Musa. E bora! Primeiro, eu vou explicar um termo que exemplifica bem o que rolou com a Musa durante as temporadas, a flanderização. A flanderização vem do personagem Flanders dos Simpsons, obviamente, que perdeu toda a personalidade dele para se resumir a uma característica só dele. E isso acontece muitas vezes, principalmente quando a Nickelodeon está escrevendo uma série, filme ou desenho. Um exemplo enorme disso é a Cat, do Sandy Cat Brilhante Vitória, a Ariana Grande, que foi de uma adolescente para alguém que, seriamente, acha que tem 8 anos de idade. Todos os personagens Winx sofreram disso, e a Musa meio que eu acho que, na minha opinião, é que mais sofreu com tudo isso, sendo que isso estourou na 4ª temporada, que foi quando a Nick mais ou menos começou a entrar, e aí regrediu totalmente durante a 5ª, que foi quando a Nick tomou controle de vez de tudo. A Musa, ela foi de uma personagem que era bem tomboy, ela gostava de zoar, falava o que pensava e tinha um estilo muito bem definido. E juntando tudo isso com ela sendo de uma família pobre, eu só consigo pensar nela como uma rapper. Ou se ela fosse brasileira, ia ser tipo funkeira, tá ligado? Chavosa e tal. Ou notificação do celular. Não fosse tipo brasileira, o estilo funkeira. Ela puxava muito para essa vibe de malandra dos gringos, né? O que dava muito destaque pra ela, porque ela puxava treta com os outros, sabe? Eu lembro que ela não tinha medo de falar o que achava, e diferente da Stella, que falava sem querer, ela falava tipo na lata, tá ligado? Ela sabia que o que ela tava falando era uma alfinetada, e ela dava alfinetada mesmo assim, não tava nem aí. Claro, ela não era uma má pessoa, né? Ela tratava todo mundo bem, e sempre que podia era uma amiga fiel, né? Um ombro amigo, mas não deixava de ser o que era, né? Isso combinava muito com o Riven, porque ele era muito babaca, e ela botava ele no lugar dele, tá ligado? Quase botando ele numa coleira. E por isso que o casal funcionava. Eu gostava muito de ver eles juntos no começo, por isso. Mas depois da 5ª, ela basicamente se tornou duas musas. A musa que tá com o Riven e a musa que tá sem o Riven. E basicamente ela virou isso. A personalidade dela é essa, né? Tiraram toda o que ela tinha de característico, e aí ela virou simplesmente a namorada briguenta e raivosa do Riven. Quando ela tava com o Riven, né, ela puxava um pouco mais dessa personalidade original dela. Então ela tinha mais atitude, força e tal, né? Sem ela era quase uma figurante, quase não aparecia, e era só uma patricinha genérica, gente. Só mais uma Winx no meio de várias. E infelizmente, se minha memória não tá ruim, ela puxa um pouco dessa personalidade dessa personalidade de novo na 8ª temporada, mas é só um pouquinho mesmo. Eu acho que nem no World of Winx ela teve esse jeito dela de volta, porque eu não penso sinceramente, porque o World of Winx é muito bem escrito, os personagens são muito boas, mas ela acaba ficando meio que tipo mais do mesmo que a gente tinha visto nas últimas temporadas. É uma coisa triste, porque ela era uma das meninas que mais se destacava no grupo por causa dessa personalidade dela, esse jeito dela. Parece que pegaram bastante do dela e jogaram só pra ficar com a Isha, porque a Isha tinha um pouquinho disso. E no final, não. Sinceramente, a nossa musa virou qualquer uma. Ela continua sendo linda, continua servindo muito look, muita roupa e tal, mas assim, personalidade mesmo sumiu. Entendeu? Sumiu. Se vocês verem aquela primeira temporada que a Stella, até que acha um vestido da Stella lá e fala, e esse aqui é bem chamativo, e a musa vira e fala, nossa, como você teve coragem de comprar isso? E a Stella fala, eu que fiz. Aí a musa solta no escuro? Mano, era muito bom. E aí, sinceramente, agora ela só fica parada do lado e fala, eu gosto de música, kaká. A flanderização dela foi isso, gente, ela gosta de música. Todas as Winx tiveram flanderização, e isso é bem óbvio, você pode notar uma característica delas que virou personalidade, eu não sei falar personalidade, gente, mas que virou a personalidade inteira dela. No caso da musa foi gostar de música, e é só isso. O que eu acho bem triste, né? Inclusive dá pra você ver bastante dessa personalidade dela numa GeoWinx dela, onde ela tá dançando, mas ela não tá dançando tipo dancinha bonita. Mas ela tá dançando uma dancinha bonitinha, um negocinho assim. Ela tá
só, tipo, fazendo tipo um rapper. Gente, eu não sei, ela parece muito rapper pra mim, desculpa, eu gosto de muito rap, Nicki Minaj, Megan Thee Stallion, Doja Cat e tal. E ela tinha muito essa vibe pra mim. Tanto que ela dançando break, isso pelo menos manteram, né? Ela dança bastante break nas transformações dela. Sarenix, então, uma maravilha aquilo. Deram um banquete assim e ainda sobrou. Mas a temporada. Gente, eu tô ficando doido, desculpa, eu tô cansado. O único vestígio que a gente tem disso mesmo é quando ela tá com o Riven, e o que é triste, porque ela fica dependente do Riven pra ter qualquer coisa, qualquer destaque durante as temporadas. Mas aproveitando que a gente tá falando do Riven, por que a gente não fala do relacionamento deles? Ou a tentativa de escrita de um relacionamento, porque aquilo é horrível. Durante a primeira temporada, ela já conhece o Riven, mas ele tá lá com a Darcy, e sinceramente, gente, que casalzão ótimo, sei que não tem nada a ver com a Musa, mas ele e a Darcy era o casal, por mim eles ficavam juntos até o final, mas tá bom. Ele era perfeito pra Darcy, né, mas a Musa durante a segunda temporada começa a andar muito junto com ele, e o casal nasce ali, basicamente, né. Inclusive, ele tenta salvar ela em uma cena, pulando na frente dela, tal, num ataque, e é bonito, gente, é da hora, eles têm esses momentos fofos, esses momentos bem... Não sei como falar essa palavra em português, mas wholesome, sabe? Tipo, desculpa, gente, sou gringa, eu falo inglês, desculpa, eu sou checa. Mas tá bom. Eles têm esses momentos e tal. Porém, na terceira temporada, eles começam a brigar bastante. E a Musa fica pensando bastante se ela termina ou não com ele. E aí manda real pra ela, falando que se ela não confia na pessoa, não fica com a pessoa. Pronto. Tá aí. Os fatos. Não tem nem como discutir, tá ligado? Mas ela não escuta a Isha e volta com ele de qualquer jeito. Ele também, gente, nessa temporada, na terceira, fica com ciúmes do Nabu, porque o Nabu tava sendo introduzido e tal. E tem um episódio que eu lembro que ele salva a Musa e ele fica todo... bota ela pra baixo, porque ele tava segurando a Musa, tipo, larga ela no chão. E ele fica com ciúmes do Nabu, mas eu acho que é porque o Nabu é uma boa pessoa e ele não. Mas a gente já vai falar mais pra frente um pouquinho mais do Nabu, porque ele tem uma coisa a ver aqui. E ele depois no final ficam juntos ainda, né? Chega na quarta temporada, a Musa tem um crush no produtor dela e ele morre de ciúmes dela e começa a tratar ela super mal o tempo todo. Não que ela esteja certa, tá? Ela não devia ficar de... ai, mas ele é tão legal, ele tal. Na frente dele, pelo menos não, né? Eu também ficaria bravo, né? Mas... ele fala muito mal dela. Eu entendo ele, mas tipo... o jeito que ele trata ela também é muito exagerado. Depois eles voltam os episódios depois. Eu não posso confirmar pra vocês nada 100%. Porém, eu vi várias coisas muito antigas falando que a Rainbow, ela queria que eles terminassem de vez nessa quarta temporada e que não voltassem. Só que pela reação negativa da galera, eles decidiram manter. Não posso confirmar pra vocês que é 100% isso é verdade, então não vou estar confirmando, não vem vocês falar que eu tô falando que é porque não é, eu não sei se é, mas faria muito sentido, porque eles voltam simplesmente do nada em um episódio, eles só tem uma conversa e simplesmente voltam, né, mas tá bom. Nessa temporada o Riven também, pelo que eu lembro, fica tentando melhorar, ele tenta melhorar um pouco, e o Nabu dá vários conselhos, ajuda ele bastante, e eu acho isso muito da hora, pra dar uma evolução muito legal ali. Mas simplesmente não fazem nada com isso. Literalmente nada. Eu lembro também que na quinta temporada ela vê ele com uma outra fada aleatória lá e simplesmente fica morrendo de ciúmes, né? E aí eles ficam nesse tipo, ele tá me traindo com aquela mina porque eu sempre vejo ele com ela e tal. Porque, gente, é meio estranho, mas assim, não sei se chegaria ao ponto de pensar que tá traindo, não sei. Mas ela também fica meio assim com ele, eles ficam meio que tendo umas briguinhas e tal. E no final ele simplesmente tava fazendo aulas de música pra fazer uma música pra ela. E no final ela canta junto com ele a música, sendo que ela não sabe. Não é que ela fala da música, né? Ela fala que ela é ligada com toda a música do mundo, né? Do universo, então meio que faz sentido ela saber a música. As aulas que ele fala, as aulas secretas pra ela, sendo que não era nada secreta, porque ele fazia isso na frente de todo mundo, né? No meio de Alfeia. Mas tá bom. Na sexta temporada, do nada, ele simplesmente começa a ignorar ela. E aí ela fica muito mal e ele decide vazar numa saída muito linda e emocionante. E aí, na sétima temporada, a diva conheceu o Orlando. E, gente, o Orlando é um ator e musicista da era medieval. E assim, ele e a Musa, eu não sei pra vocês, pra mim eles têm uma química incrível. Pra mim me explodiu, nossa, não, casalzão, casal do ano. Pra mim, eles são os melhores casais, assim, que foram introduzidos em Winx moderno, tá? Porque eu separo o Winx entre clássico e moderno. Clássico até a quarta temporada, moderno da quinta pra frente.
E assim, gente, nossa, eles tinham muita química, desculpa. E até a Creed que é insuportável, eu gostava deles. Não que a Creed é chata, mas insuportável, tipo, a personalidade dela é insuportável. Você tem certeza que ninguém conseguiria ficar 5 minutos do lado da Creed. E aí, simplesmente, ela gosta dele. E já começa por aí, isso já é um ótimo sinal. E ele é super legal, ele gosta de música e tal. Dava pra eles ter trago ele do passado, né, e deixado lá. Porque assim, gente, eu já falei isso no vídeo de casais, se vocês quiserem ver lá, tá muito da hora também. Mas Winx é um desenho de ficção, né? É magia. Elas estão viajando no tempo nessa temporada. E aí daria pra inventar alguma desculpa. Ou então, por exemplo, assim, elas trazem ele de volta do passado, né? Na verdade, do passado pro presente. E isso acaba dando um bug temporal. E isso vira o efeito borboleta do Butterflix. Vocês não sabem? Butterfly é borboleta. Butterflix era pra ter alguma coisa a ver com borboleta e o efeito borboleta, porque elas ficam viajando no tempo. E aí dava pra fazer toda uma história. Ai, meu Deus, quase caí. Mas dava pra eles fazer toda uma história aí, entendeu? E enrolar, porque eles gostam de enrolar em 20 episódios por uma coisa inútil. Dava pra eles fazer. Mas simplesmente não. E o Orlando nunca mais é nem mencionado. A Musa parece que nem lembra dele e tal. Mesmo rolando alguma coisa ali, gente. Eu senti que teve uma química ali. Teve alguma coisa. Mas tá bom. Ela ignora ele. E aí, na verdade, o roteiro ignora ele. E na 8ª temporada o Riven simplesmente volta. Quando o Riven volta, ela fica muito brava com ele por isso, porque ele não falou com ela, não deu notícias, tal, sendo que ele falou que ele ia sumir, mas tá bom. Eu vou ficar ainda aqui sozinho. E aí quando ele volta, ele começa a tentar agradar ela e conquistar ela de novo. Inclusive nessa temporada ele faz um show, se eu não me engano, de fogos de artifício pra ela, assim, no final do show, ela fica brava porque tá chamando atenção pra ela, sendo que ela tava cantando ali há 2 minutos, né? Tá bom, eles ficam nessa ladainha aí durante a temporada inteira, pra nos últimos episódios eles simplesmente voltam a namorar, e eles entram em acordo que, se eu não me engano, que eles têm em comum discutirem. Que é ridículo. Eu entendo o que eles quiseram fazer aqui. Aquele casal que vive brigando e discutindo, mas se ama. Mas depois a gente já ter visto 7 temporadas disso, de termina a volta, não parece que eles se amam. Parece que eles se odeiam mesmo. Entendeu? Não é um negócio legal, não é um negócio interessante que a gente gostaria de assistir. Então fica meio que tipo, sério isso? Sério isso? Eles simplesmente fizeram isso mesmo? Tá bom, né? E aí, gente, pra mim, eles só não queriam deixar a Musa sozinha mesmo, entendeu? Mas eu vi outras teorias na gringa. Vou dar um salve aqui pro Unicórnio de Guerra, o Unicorn of War, Thomas, que ele pontuou isso, eu não tinha pensado desse jeito já em alguns vídeos deles, que eles gostam muito de puxar nostalgia. Você puxar os seus fãs antigos, trazendo coisas antigas, então trazendo o Valtteri de volta, transformações que lembrem as antigas, relacionamentos. E eles fizeram isso aqui com a Riven, não, com o Riven e a Musa, tentando trazer eles de volta, pra tentar trazer essa falsa nostalgia. Mas eu não vejo desse jeito, pra ele tudo é isso, né, basicamente, essas coisas de antigas que voltam nas temporadas atuais. Eu não acho que é exatamente isso, mas pode ser também, né, nada impede. Ok, né, eles fazem isso, mas para mim, é igual eu falei no vídeo dos casais também, a Musa ficava com a Isha. Pronto, a Musa ficava com a Isha e o resto das meninas ficavam com seus namorados lá. Mas tá bom, né? Como se não fosse suficiente ela sofrer no amor, ela também sofreu durante a vida inteira dela. A vida da Musa, gente, ela sempre foi muito triste. Caso vocês não lembrem, né? Quando ela era criança, ela perdeu a mãe, porque não tinha condições de tratar alguma doença dela. A mãe, ela gostava muito de música e tal, e foi daí que a Musa puxou isso, tendo que aquela música do Canto das Baleias é lindo, que ela ficava vendo o Canto das Baleias com a mãe e tal. E aí o pai dela ficou doido pelo luto, deu um surto lá, e aí quebrou tudo em casa e baniu qualquer tipo de música, instrumentos e tal, da vida da Musa. E ela teve que crescer meio que sem isso. Dá a entender, assim, se você prestar bem atenção, que ela meio que talvez escondida seguir essas coisas de música, porque ela é fada da música, querendo ou não. Na segunda temporada, a gente vê ela tem talento, né? E aí ela faz um show. E nesse show, além dela emocionar todo mundo, fazendo um mega show, ela salva todo mundo da da Storm sozinha. E aí o pai dela vê, e aí ele fala, tipo, nossa,
eu tava errado, cara, eu fiz muita merda, desculpa. E aí começa a apoiar ela. Só que assim, gente, essas coisas, elas são levadas em consideração durante as 3 primeiras temporadas. A musa lembra bastante dessas coisas, ela fala bastante, ela fala com pesar. E eu gosto que, tipo, talvez isso que te traga essa personalidade dela tão ríspida. Ríspida, mas eu não sei exatamente como usar a palavra ríspida, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Mas esse jeito dela, mas de falar na lata, porque olha a infância que ela teve, olha a vida que ela teve. Não foi um bagulho fácil, entendeu? Não foi. E aí, depois, quando ela cresceu, ela ficou desse jeito. E assim, gente, sobre o pai dela, eu não culpo ele, tá? Não culpo. Às vezes a pessoa fica doida mesmo com isso e nunca mais é a mesma. Mas depois ele teve a redençãozinha dele, ele arrumou tudo, né? E aí ele ficou bem, ficou feliz lá com a vida. Ok, musa, a gente é amiguinho de novo. O problema é que da 4ª temporada pra frente, nada disso é refletido na série mais. A gente simplesmente não vê mais nada disso. A musa, ela simplesmente vira um papel em branco. Ela não fala do passado, ela não fala das memórias, ela não tem esse estilo dela, igual eu falei. Ela perdeu essa personalidade e esse jeito dela. E isso faz parecer que ela simplesmente não tem passado. E por isso ela não tem personalidade hoje em dia. É só mais uma menina normal, uma patricinha do Clube das Winx, como sempre. E isso, gente, é triste, porque você fica aí por mais de 10 anos fazendo, não sei se daí 10 anos da primeira temporada até a 5ª, mais ou menos, 4ª, 5ª, mas é por aí. Você fica fazendo essa personalidade, moldando a personagem simplesmente de uma pra outra, é tudo apagado e a personalidade dela e a personagem não existe mais. É triste. Parece que assim, eles só estavam com preguiça de introduzir mais histórias e mais coisas dentro da musa, porque assim, quanto mais personagem você tem pra gerir, isso eu falando dos casais também. De novo, vê lá. É mais difícil você escrever, mais difícil você fazer as coisas. Então, quanto mais você tirar detalhes e coisas dos personagens, mais você pode focar em outras coisas. Quer fazer temporada rápido, fazer roteiro rápido? Então você não precisa pensar, você não precisa fazer aquele negócio. Como que você vai demorar pra fazer um roteiro, sendo que você só tem um personagem pra desenvolver mais ou menos e fazer coisas, que no caso é o adulto, entendeu? Por isso que as outras links quase não tem história, gente. Um episódio focado nela não é história, não é desenvolvimento, até porque depois eles nem lembram desses episódios, raramente eles lembram. Até a 4ª temporada ainda era legal, porque dá pra ver que a musa teve um amadurecimento ali, entendeu? Elas são adultas na 4ª temporada, e a musa perde um pouco dessa personalidade dela, mas ainda... Eu falei, eu sei, gente, tô me contradizendo aqui, mas eu disse que na 4ª temporada ela perde muito, mas é ali que começa a perder. Mas nesse caso da 4ª temporada eu ainda passo um pouquinho de pano, porque ela teve até a Tune, que caso vocês não lembram era a Pixie antiga dela, que era a Pixie dos bons modos, então ela foi aprendendo com o tempo a ser mais calma, assim, entendeu? Não dar essas patadas e tal, mas ela ainda dá um pouquinho. E como ela tava entrando nessa temporada, elas já são adultas, entendeu? Já teve um amadurecimento da musa ali. Eu não me importo com o visual dela, por exemplo, o cabelo longo dela e nada. Inclusive eu acho muito mais bonito ela com o cabelo longo, mas com muita mais personalidade ela com o cabelo curto. Mas de qualquer jeito a musa fica legal. Fica legal em questão de aparência. Mas ela querendo seguir o sonho dela e pensando se ela vai ficar na Terra ou não pra carreira musical e tal, né? Era um negócio da hora, dava pra ver que eles estavam querendo sim continuar escrevendo. É que a 4ª temporada teve bastante coisa, então obviamente não ia dar tempo de ficar aprofundando essas coisas. Mas a 5ª temporada simplesmente do nada escangalha todo mundo, e aí vai tudo pra Daphne, a Bloom e a Daphne, e Oceano Infinito, e aquele negócio, as outras linhas ficam total fora, inclusive a própria Isha, que é a fada das ondas, né, de Andros, mas aí já vai pra um vídeo da Isha que dá pra eu fazer. A musa no final, os únicos resquícios de personalidade e história que ela tem é a mãe dela. Eles voltam muito toda a temporada, pelo menos um episódio meio que frisando isso dela ter perdido a mãe, o que acaba sendo meio zoado, porque, bom, a gente tem de um lado todas as links que tem suas mães, seus pais, tudo ok, tranquilo, a Blue inclusive tem 2, e a musa não tem. E assim, eu não vou entrar no mérito aqui se foi ou não certo, ou se mereceu ou não a Daphne voltar a ter um corpo, a ser corpórea de novo, porque ela tava morta, gente, pelo amor de Deus, ela era um fantasma. Ela era um fantasma, por onde? Ai, porque era corpo, ela era um fantasma, porra. Fica inventando. Mas ela voltou a ter o corpo dela lá, e a musa não poder trazer a mãe de volta. Eu não vejo porquê, não, porque é um desenho, gente, é fictício, dava pra eles inventar uma desculpa.
Mas não, eles não trazem. Não trazem e ela nem usa o pedido Star Enix dela, por exemplo, que ela podia usar pra trazer a mãe dela de volta. Isso é muito zoado, cara. A outra traz a irmã de volta e ela não pode trazer a mãe dela. Entendeu? Dava pra fazer um negócio da hora ali, mas não. Eu também não vou entrar no mérito da terceira temporada, quando a Arcadia, eu acho que foi a Arcadia mesmo, aquela fada lá esquisita, ela fala que ela pode escolher ou ficar com a mãe de novo ou pegar as estrelas d'água, e ela tem que escolher pegar as estrelas d'água e não ficar com a mãe porque ali é uma facada no peito. Mas sinceramente, gente, nada disso importa, se nada disso afeta ela, nunca mais ela lembra desses momentos, tá ligado? Nossa, se eu fosse ela, a primeira coisa que eu ia pensar quando ela falou do pedido Star Rings, eu ia falar, eu quero trazer minha mãe de volta. Se fosse ela, é a primeira coisa que eu faria. Mas aqui eles acabam meio que falando, ah tá, tudo bem, pode ir lá, beijo. Vamos esquecer isso e nunca mais tocar nesse assunto. Uma coisa boa só desse negócio da mãe dela é como ela lembra da mãe dela com amor. Ela sempre fala com muito amor e carinho dela. E do pai dela também até. Ele sempre quis o melhor pra ela, querendo ou não. E mesmo ele sendo bem babaca durante muito tempo, ela ama ele e ama a mãe também, muito. E fala com carinho dos dois, né? Ela lembra bem das heranças musicais que a mãe deixou pra ela e no final ela fica sem mãe de qualquer jeito. Mas eu não sei se eles estragariam a musa, mas se nas temporadas recentes trazessem a mãe dela de volta também. Então eu fico nesse, não sei. E depois vocês me falam, quem que vocês preferem? Se tivesse trago a mãe dela mesmo ou tivesse ficado do jeito que tá e não trouxe, né? Inclusive, igual eu tava falando, eu falei da carreira musical dela, né? Isso tem um ponto que provavelmente vocês já estão falando nos comentários, que ela perde o posto de vocalista. A musa é a fada da música, a vida dela é música. E aí quem que é a vocalista do grupo? A Bloom? Não era pra ser a musa? No começo eu sei, gente, era a musa, mas na quarta temporada a Bloom começou a entrar tipo com uma backing vocal e da quinta pra frente a musa é a principal. A musa não, a Bloom é a principal. A musa nem os backing vocals canta, gente, nem o fundo, não faz nem sentido isso. É ridículo, isso só mostra como eles só querem apagar as outras personagens e deixar só a Bloom, porque se a gente só lembra que existe a Bloom, eles só tem que cuidar de desenvolver a Bloom. Então por que, né, se importar e ficar pensando em como fazer as coisas com os outros, né? Mas tá bom, se não fosse isso o suficiente, ela tem outros problemas, que é ser apagada durante as temporadas. A coitada, gente, ela sofre mais ainda durante a sexta temporada. Acho que a sexta temporada foi a pior temporada pra ela. O Riven vai embora, e assim, ela fica meio esquecida. A Pixie dela troca e ela ainda é que menos tem poderes e tal. Mas vamos por partes. Durante essa temporada, a Tune, Pixie dela, simplesmente é substituída pela Cherie. Que porra é essa? A Cherie, gente, ela não é uma personagem inventada do nada, tirada do cu dos produtores. A Cherie, ela é uma das protagonistas de Pop Pixie, que é um spin-off de um muito antigo que conta das Pixies. As Pixies, lá, ela é uma nova moradora que simplesmente chega lá pra morar lá. Só que assim, tem um ponto aí, um porém. Pegaram ela e jogaram pra musa, porque em design eles combinam mais. Mas eu tenho minha teoria aqui de que se eles colocassem a Tune, todo mundo ia lembrar daquela musa antiga, com personalidade, que justifica ter a Tune ali. E eles não queriam isso. Eles querem deixar só a musa simplesmente aquela musa genérica de sempre. Então, bota a Cherie, porque aí ninguém vai lembrar. A Cherie, gente, todo mundo fala que é a musa exagerada, ela tipo ganha da Darcy não, da Storm, mas a Cherie no Pop Pixie, ela realmente é uma das Pixies mais fortes de lá. Ela desce a porrada em todo mundo, ela ganha de todo mundo também em Pop Pixie. Então, ok. A Caramel, inclusive, que é a Pixie da Tecno nessa temporada, também ela é do Pop Pixie. Mas não faz sentido eles terem trocado, porque no final, a Digit e a Tune aparecem no último episódio, no episódio 26, lá quando a Aisha tá na Árvore da Vida. É no 26? É no 25 ou 26, gente, mas é no finalzinho da temporada. Quando a Aisha tá na Árvore da Vida e aí aparece todas as Pixies lá e tal. Elas aparecem, então não tem por que ter tirado ela realmente. Eu acho que é só por isso, que é pra gente esquecer daquela musa antiga. Parece ter tirado a Digit, só Deus sabe. Mas provavelmente a Digit vendia menos boneco que os outros e aí
troca, né? Simplesmente troca. Inclusive, uma curiosidade, Digit é um homem na versão do Pop Pixie. O Pop Pixie, vários personagens têm o gênero trocado e a Digit é o homem, o Digit. Ela também nessa temporada é esquecida nível Tecna, tá? Ela não tem Desert Servants, isso é da outra temporada. É, da outra, da quinta. Mas nessa sexta ela não tem feitiços, todos os feitiços Mythics e Bloomings, ela tem menos feitiços. Ela também é a única que não vai para uma missão no Legendário sozinha. E também é a que tem menos vezes que ela transforma e entra no Legendário. Ela é basicamente deixada de lado, tá ligado? De lado. Eu não vejo por que o cara ter roubado a voz da musa, o Rumpelstiltskin, naquela hora lá. Eu acho que é só pra poderem jogar ela um pouco de escanteio mesmo, porque ela teve muito tempo de tela com bagulho Riven. Então, né, bora deixar ela no canto, que é pra Bloom aparecer um pouco mais, né, pra equilibrar. Porque eu só consigo pensar nisso, porque vindo da Rainbow é sempre isso, é sempre alguma coisa. Rainbow não da Nick, né, mas da Nick é sempre alguma coisa pra ficar Bloom, 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 e sempre Bloom. Não é culpa da Bloom, não tô falando que a Bloom é ruim, mas eles sempre tentam jogar tudo pra Bloom. Sinceramente, tratam ela muito mal. E eu fico surpreso que nunca teve uma polêmica racista com ela de apagamento, coisa do tipo. Porque ela, vocês sabem, ela é chinesa, né? E eu realmente esperava que fosse ter alguma coisa. Até onde eu sei, não tem, tá? Se vocês acharem alguma coisa aí, pode me falar aí também, que eu vou adorar saber. Mas quando eles não fazem isso, eles conseguem fazer coisas piores ainda. Mas ela ainda continua sendo linda, servindo muito. E é a favorita de muita gente, vocês não fazem ideia. Meus maiores vídeos sempre é da musa. Mas tem uma coisa que não tem como você errar, que é você fazer dinheiro. Então entra aí no link da descrição, que tem um presentinho pra você, em como ganhar muito dinheiro sendo um grande youtuber e conseguir crescer rápido e fácil aqui no YouTube. Eu sou Steve, muito obrigado por assistir, muito obrigado por acompanhar até aqui. Conta aí o que você acha da musa, quais outros conteúdos você quer ver aqui no canal e falou!